colorindo Bobbie Goods com canetas Compactor. A cada desenho eu me desafio de uma forma, e dessa vez foi tentar fazer esse céu com degradê. E falar pra vocês, essas canetas da Compactor me surpreenderam bastante. Elas têm uma boa pigmentação e dependendo da forma que você utiliza, né, na sua forma de pintar, você acaba evitando com que fiquem essas marcações. O negócio é ir treinando mesmo e pegando o jeito. Logo no início, o que me dava agonia era a ponta fininha, né? Mas isso tudo é uma questão de costume, né? Então, hoje, pra mim, essa ponta fininha já não é mais um problema. Eu tinha muita preguiça de fazer roupinhas neles, né? E hoje eu não vejo mais eles sem as roupinhas. Então, em todos os desenhos eu tenho desenhado as roupinhas deles. A minha maior dificuldade é com as combinações de cores. Então, às vezes, acaba ficando meio aberração, sabe? Mas o importante é se divertir, pintar, se distrair e não sobrar tanto pro desenho ficar perfeito, né? Canetas hidrocores, na maior parte das vezes, elas acabam deixando uma textura, né? Então, o que a gente pode fazer é aproveitar disso. Por exemplo, na copa das árvores, fazer esses movimentos circulares para dar essa impressão de volume, né? Assim como nos troncos, utilizar essa texturazinha que é a própria hidrocor que acaba provocando no desenho, né? No começo eu não gostava, eu achava terrível essas texturas. Mas com o passar do tempo eu comecei a olhar de uma forma diferente e ver beleza nessas texturas. A maneira que existe para suavizar essas texturas quando você utiliza hidrocor é passar 2 camadas, mas nem sempre é necessário, sabe? E o que eu percebo também é que essa textura ela fica mais firme, né? Essas divisões onde a ponta da caneta se encontra algumas vezes ali, é logo que você pinta. Se você olhar para o desenho algumas horas depois ou até no dia seguinte, você vai perceber que essas texturas elas são bem mais suaves. Porque realmente o hidrocor, como o próprio nome já diz, ele é a base de água. Então, depois que seca, vai permanecer só a tinta. Então, essas divisões, né, esses encontros, acabam suavizando mais e prevalecendo apenas a cor da tinta da caneta. Como eu falei em outro vídeo, eu não sou adepta de fazer grandes detalhes, né, como sombreamentos ou detalhes de luz com caneta branca. Então, vocês vão ver nos meus desenhos só os próprios efeitos com canetinhas. Gente, essa borboletinha ficou uma gracinha, né? O que tem me surpreendido também nesses marcadores é a facilidade de fazer degradês. Como tem cores com tons bem próximos, a chance da gente conseguir fazer um degradê de sucesso é bem mais fácil. E aí nessa hora aí não tinha pra onde fugir, eu precisava fazer o degradê do céu. E aí eu comecei marcando de lápis bem de levinho, aonde que ia ser a transição de uma cor pra outra. Que eu, por ser a primeira vez que eu tava fazendo isso, né, achei que iria facilitar a minha vida e realmente ajudou. E as cores que eu utilizei foi um amarelo mais claro, um amarelo mais escuro, um laranja mais claro e um laranja mais escuro. Que aí eu fui conseguindo fazer essa transição, né? E aí a gente não pode esquecer de passar a canetinha também nas partes mais claras para dar esse efeito de degradê. Eu também decidi fazer de última hora esse efeitozinho de grama. Eu começo utilizando a própria caneta que eu fiz para fazer esse preenchimento e depois eu venho com uma pouquinho mais escura. O ideal é fazer com 3 tons, mas eu decidi fazer só com 2 mesmo. E o resultado foi esse. Vou falar para vocês que ficou bem melhor do que eu imaginava e acabei perdendo o medo de fazer degradê. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima.